Muitas pessoas não leem o livro de Apocalipse por medo desse livro. O livro de Apocalipse vai fazer ali uma analogia sobre os fins dos tempos. Só que você sabia que Apocalipse, ele foi escrito para lembrar a igreja de uma verdade, que Deus continua no controle da história? Apocalipse, ele foi escrito para despertar a igreja para os últimos dias, para a preparação para a vinda de Cristo, e não para gerar pânico. Isso nunca foi o propósito de Apocalipse. Ele não foi feito para assustar pessoas. Mas muitas pessoas pregam o Apocalipse para gerar sim pânico e manipular pessoas a literalmente viverem um evangelho, mas na base do medo. E não porque elas vão se apaixonar por aquilo. Não estou falando que você tem que distorcer a palavra. A palavra tem que ser pregada de Gênesis a Apocalipse do jeito que ela é. Porque a Bíblia, ela é perfeita. Ela instrui, ela corrige, ela liberta. E a palavra que tem nela é a palavra da verdade. Então, assim, ó, ela não precisa ser distorcida para tocar e marcar corações. Só que muitas das vezes, irmãos, o que nós estamos vendo é que tem muitas pessoas que usam, não só de Apocalipse, como de outros versículos também da palavra, para manipular pessoas a uma idolatria através do espalhamento de pânico. E o nosso chamado nunca foi espalhar pânico. O nosso chamado, até quando vamos ler Apocalipse, é pregar o verdadeiro evangelho. Nós estamos falando sobre a volta de Cristo. Esses são os últimos dias. Essas são as situações que nós estamos passando. Hoje nós falamos ali de manhã sobre os 7 selos. E tinha muita gente falando, nossa, eu morro de medo de ler Apocalipse porque eu, né, penso nos tempos de dores. Mas nós precisamos entender que muitas vezes as pessoas elas acabam usando a palavra de Deus para gerar medo ou até mesmo manipular emocionalmente e espiritualmente pessoas. E não é esse o propósito. Nunca foi o propósito do evangelho isso. Apocalipse é um livro marcante? É um livro marcante. É um livro que gera um pouquinho de medo? Gera muito medo, até pânico. Mas é a palavra dos fins dos tempos. São acontecimentos reais. E é por isso que gera esse impacto. Mas tem muitas pessoas utilizando o evangelho para manipulação. O evangelho não foi dado para isso. O evangelho foi feito para salvar pessoas. Então, o livro de Apocalipse, ele serve para despertar a igreja sobre os últimos dias. Para a chegada de Cristo, para que haja um posicionamento. Nós não fomos chamados para usar a palavra em benefício próprio. E nem para julgar pessoas ou criar conspirações. Nós fomos chamados para levar as boas novas do céu. E nós precisamos nos autoanalisar se estamos fazendo isso. Porque hoje em dia, muito se vê nas igrejas também a manipulação emocional para que as pessoas elas ajudem financeiramente. Manipulação emocional para que as pessoas elas doem tudo que elas têm para a igreja. Manipulação emocional para que o líder religioso ele tenha as rédeas sobre aquele povo, sabe? Então, nós precisamos analisar muito isso. É por isso que a palavra do Senhor fala que a gente precisa ler a palavra e buscar conhecimento. A própria Bíblia, ela vai te instruir, te libertar, te fortalecer. E se você tiver dificuldade em interpretar o que a Bíblia está falando, você pode pedir sim direcionamento do Espírito Santo. Você pode ter certeza de uma coisa, que ele vai te dar, tá? O nosso trabalho, o trabalho da igreja, o trabalho dos nossos irmãos em Cristo é anunciar que existe um Deus que salva, que transforma e que deseja ter relacionamento com as pessoas. E sim, despertar as pessoas, porque estamos passando por um período muito difícil na Terra. E Apocalipse aponta para isso. A volta de Jesus está próxima. O nosso chamado é apontar, até o Apocalipse, apontar Cristo para as pessoas. De Gênesis a Apocalipse, sempre foi apontar Cristo para as pessoas, o nosso Deus, as pessoas. E ajudar pessoas a literalmente conhecerem mais a Deus e se voltarem para Ele, desenvolverem uma vida de intimidade com Deus. O nosso chamado é para isso, irmãos, para instrução. Porque no final das contas, o evangelho não é sobre o medo do fim. O evangelho tem que ser sobre reconciliação com Deus. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado para não transformar as palavras de Deus em teorias das conspirações ou em ferramenta de manipulação, seja para um bem pessoal, seja para um ganho ministerial. Entende? Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos voltar a palavra novamente para o centro. Deus ele não quer coaches. Deus, ele quer a palavra da verdade sendo pregada. Ele não quer que você manipule a pessoa emocionalmente para que ela fique
emocionalmente cheia da presença de Deus. Ele quer que você ensine as pessoas a terem intimidade com Ele. Pregar a verdade, é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos nos posicionar para levar a esperança. Pregar o evangelho que aponta para Cristo. E não para que você vai conquistar casa, que você vai conquistar carro, que você vai conquistar uma vida financeira estável. Não, irmãos. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, não é pecado conquistar as coisas. Errado é achar que a salvação ela pode ser comprada ou negociada. Ou que ela é construída só em 2 horinhas de culto. Nós precisamos lembrar sempre que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Até que Ele venha. Principalmente levando a verdade.